Bora para a biomecânica do ombro. Agora a gente vai ver um pouquinho do complexo do ombro, tanto a funcionamento, por que causa lesão, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então entender um pouco melhor. Bom, função do ombro. A articulação mais móvel do corpo humano, só que ela é muito instável, O que vai garantir a estabilidade dela, essa estabilidade dinâmica, praticamente é a parte muscular. Lógico que a ligamentar é fundamental, a cápsula é fundamental, mas um bom funcionamento da musculatura do ombro, vocês vão entender assim que é fundamental mesmo. O tal do manguito rotador, por que ele é importante em vários aspectos, tá? Então a gente vai entender um pouco melhor nesse quesito do ombro. Componente do complexo do ombro. Então, a escápula, clavícula e húmero, então responsável pelos movimentos dos membros superiores no espaço. Então a gente tem esses três componentes, né? Então húmero, escápula e clavícula. E aí tem os segmentos controlados pelas ligações interdependentes. Então eu tenho a esternoclavicular, a acromioclavicular, a escápulo-torácica e a glenohumeral. Os ossos, né? Então húmero, escápula e clavícula, então na vista anterior e na vista posterior, espinha da escápula e tal, né? E essa articulação externoclavicular, que ela é muito importante em diversos aspectos, ela também é importante por quê? Porque é a única ligação que a gente tem do esqueleto axial com o apendicular, né? Então do membro superior com a nossa coluna, quem faz essa ligação óssea é o axial. Porque a gente tem a escápula torácica, mas ela não é uma articulação verdadeira. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Tá? Então, a base para o movimento escapular, né? Então acaba acontecendo nessa região, a única ligação. E a articulação sinovial plana, tem uma cápsula articular, tem um disco articular e tem ligamento. Então tem esse disco aqui que faz essa união. Então tem esse discozinho aqui. Às vezes anatomicamente tem gente que não tem, mas está tudo bem também. Mas esse disco ajuda a absorver o impacto e a onda de choque causada pelo membro superior no meu tronco, no caso aqui no externo. Bem, a gente tem também que levar em consideração então, os movimentos que a clavícula realiza. E o movimento clavicular, basicamente, ele obedece ao movimento de escápula. Então, quando eu tenho a protração ou a abdução, né, e a retração ou a adução escapular, que ela vai mais para anterior e posterior à clavícula. Quando eu faço a elevação e depressão da escápula, também a clavícula ela acaba acompanhando o movimento, né? Então eu levo a escápula, ela vai para superior, né? E quando eu faço depressão da escápula, ela desce para inferior. E a rotação anterior e posterior também do eixo escapular, quando faz a rotação, tá? Também a escápula, a esternoclavicular, a clavícula acompanha o movimento. E aí a acromioclavicular é essa região aqui, então no ombro, vou abrir minha imagem aqui, é bem aqui nessa parte do ombro. Então se eu palpar a clavícula, eu venho palpando até chegar numa massa maior, é bem na união aqui, assim, da clavícula com o acrômio. E é muito comum vocês verem as pessoas terem um salto aqui dessa região da clavícula, porque às vezes tem um deslocamento, às vezes por impacto de peso, né? Ainda mais o pessoal trabalha muito com crossfit, levantamento de peso, tem muito impacto no ombro, é muito comum ter essa luxação. Normalmente ela causa um incômodo, mas ela não é fundamental para o movimento em si, porque desde que a pessoa tenha uma boa massa muscular. Então, em alguns poucos casos é recomendada a cirurgia, mas normalmente o tratamento conservador ajuda a minimizar a dor, mas não que vai recolocar no local. Normalmente, para recolocar é cirúrgico, tá? E não que vai ficar para sempre, né? Se faz cirurgia, pode ser que você sofra um novo trauma e ele saia do local novamente. Às vezes amarra com fio de Kirchner ou alguns outros fios lá, mas tem que prestar atenção para ver se vale a pena realmente quando a gente faz esse tratamento. Normalmente o conservador já ajuda bastante. Então, aqui nessa parte, né, então a acromioclavicular, então é a união entre a escápula e a clavícula, é uma articulação sinovial plana, também tem cápsula, ligamento, e esse disco pode estar presente ou não. Normalmente não, mas pode estar presente. Normalmente a esternoclavicular tem mais esse disco.
Tem importância na elevação do membro superior, na flexão e abdução, e usa todos os segmentos e articulações do ombro. Tá? Então, aqui é comum ter luxação, tanto nessa parte como na externo-clavicular, mas tendo uma boa massa muscular dessa região, tipo, o indivíduo consegue fazer as atividades normalmente, e com muito peso. Então, tem esse ligamento, né, às vezes, ou tem uma distensão ou um rompimento, além do trapézio e o conoide, né, que é o ligamento coroclavicular também, que às vezes ele pode ter uma distensão ou rompimento. A escápula torácica é a escápula mais o tórax. Ela não é considerada uma articulação anatômica verdadeira, porque ela não se enquadra nas denominações de fibrose, cartilaginosa, sinovial, e também uma articulação, ela tem uma característica de quê? Articular um osso com outro osso. E aqui no caso eu tenho a escápula, eu tenho um tecido muscular e depois tem as costelas. Então não tem uma característica de articulação em si. É uma camada muscular que separa então a escápula do tórax, então tem o serrátil anterior e o subescapular. E a descrição dos movimentos é igual das articulações comuns, não muda. Tá? Então tem aqui ó, o serrátil anterior, o redondo menor, o maior, o menor está um pouco mais para cá, né? E o subescapular que separa então a escápula das costelas. A articulação escápulo-torácica ainda, ela sempre que a escápula vai se movimentar, então quando tem movimento escapular, eu tenho o movimento da externo-clavicular e tenho o movimento da acromioclavicular. Tá? E é interessante que, guarda bem o que eu vou falar agora, é muito, muito comum que a pessoa tenha dor no ombro, só que o problema da dor do ombro dessa pessoa é causado algumas vezes pela acromioclavicular ou pela externo-clavicular, mas normalmente é causada pela escápulo-torácica. A pessoa tem dor no ombro, por mais que o ombro tenha dor, tá doendo e tal, eu entendo, né? A dor é lá, mas vai prestar atenção um pouco na escápulo-torácica, porque é muito comum a pessoa ter um problema de escápulo-torácica. E esse problema de escápulo-torácica resultar em dor no ombro, tá? Então, muitas vezes que a gente faz liberação, movimentação da escápula torácica, a pessoa acaba resolvendo o problema dela de ombro graças à liberação da escápula torácica. Então, dessa posição em movimento, então entre a segunda e a sétima vértebra, a escápula fica, né? E da costela também. E aí, às vezes, ela fica um pouco mais elevada, um pouco mais rebaixada, mas isso depende um pouco de como... Tipo, indivíduos normais, ela fica nessa região. Às vezes a pessoa tem um trapézio um pouco mais tenso e ele fica um pouco mais superior, que é mais comum. Mais deprimido é difícil, tá? É mais comum a escápula ficar mais superior um pouco, né? Ou a pessoa fica com o ombro mais para cima aqui um pouquinho, pelo excesso de ativação do trapézio. E movimento e posição, então a elevação, né? Então quando a escápula sobe, ela desce, então a elevação e depressão. Depressão no sentido de descer, né? Deprimir, ou elevação escapular, e é muito comum ela acompanhar as costelas, né? Então uma pessoa muito cifótica, ela vai acompanhar contornando as costelas, né? Do gradil costal desse indivíduo. Abdução, que é a protração, então abdução é quando abre, que é a protração, ou adução quando fecha, que é a retração, então eu consigo fazer esse movimento aqui da escápula. Além dele, eu tenho também o movimento de rotação superior e o rotação inferior. A gente divide esses movimentos, mas normalmente todos acontecem junto. Então, quando eu faço a abdução no meu braço, o que acontece com a escápula? Ela sobe, ela vai para a abdução e ela roda. E quando eu faço a adução do meu braço, normalmente a escápula desce, faz a depressão, faz a adução e a rotação para a inferior. Tá? E às vezes a gente vai notar que essa pessoa não tem esses movimentos. E a gente tem que avaliar o porquê que isso acontece. E isso aí vai chamar um negócio que é discinese escapular, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a discinesia escapular, né, ou discinese escapular, discinesia da escápula, também conhecida escápula alada, é uma alteração dos movimentos normais da escápula, que é causado por diferentes motivos. Bom, você deve estar notando aqui, ó. Então a pessoa faz a elevação, eu vou falar a elevação do ombro, que pode ser abdução e pode ser flexão, tá? Então você vê que uma escápula está presa ao corpo e a outra está mais saltada. Então aqui é a escápula alada. E isso também acontece quando a pessoa vai apoiar a mão dela na parede.
Então ela fica, olha para mim aqui assim, ela apoia a mão na parede, simplesmente de apoiar o corpo na parede, a escápula salta para trás. Pode ser uma ou pode ser as duas, depende do que está acontecendo. E por que essa discinesia acontece? E a gente pode avaliar de maneira estática, né? Simplesmente pede para fazer e olha o que acontece, ou observa a movimentação. Você vai ver que uma escápula se movimenta diferente da outra. Então, pode ser pela perda da função do músculo serrátil anterior, que pode ser pela lesão do nervo torácico longo, perda da função do músculo trapézio, que pode ser pela lesão do nervo acessório, pode ser fraqueza dos estabilizadores ou uma disfunção dessa musculatura, pode ser uma lesão do plexo braquial ou secundária uma luxação de ombro. Então, é multifatorial, tem que avaliar e ver se tem ou não. Normalmente quando tem lesão de nervo torácico longo ou do acessório tem relação com mais trauma ou pós-cirúrgico, tá? Mas se não, é mais uma questão muscular, de ativação da musculatura, e a gente vai trabalhar mais ativando essa musculatura, beleza? Bom, em relação à discinesia ainda, falando assim, em relação à dor no ombro e tal, uma coisa que vale a pena falar agora é que, deixa eu voltar para mim aqui até, é comum, olha para o meu ombro aqui um pouquinho, então, na hora que eu faço a abdução do ombro, a pessoa, quando ela é normal, sem dor no ombro, o que ela faz? Ela mantém o ombro normal e faz a abdução. Quando ela tem algum tipo de lesão, algum problema, o que ela faz? Ela joga o ombro dela lá para cima e faz a abdução. Tá? E isso é ruim, leva a uma discinese escapular, uma dor, né, no ombro. Então o ideal é trabalhar tentando manter o trapézio inferior preso. Então qual que é a informação que eu quero que você faça agora? Senta bonitinho aí, relaxa um pouco o teu ombro e aí o que eu quero que você faça? Um lado ou os dois, eu vou fazer só de um lado só para vocês observarem aqui. Joga o ângulo inferior da escápula um contra o outro lá para baixo, como se fosse fazer isso aqui, ó. Tá? Então eu vou pegar o ângulo inferior da escápula e jogar ele para baixo, os dois. E aí eu faço o movimento de abdução. Então eu tenho que treinar esse movimento para manter meu ombro, porque a hora que eu olho para o seu ombro, o que acontece? Se você quiser olhar no espelho depois fica mais fácil. Quando você ativa o teu trapézio inferior, automaticamente, ó, vê se dá para enxergar meu ombro. Você vai fazer uma depressão da escápula e jogar ela mais para baixo. Então o ombro vai ficar numa posição melhor para o movimento. Talvez vai ficar numa posição desconfortável porque você não está adaptado mais a esse movimento. Por quê? Nosso dia a dia que a gente faz, né, fica tenso, fica tentando ler alguma coisa no celular, é jogar o ombro para onde? Lá para cima. E a escápula sobe. Então ocorre um excesso de ativação de trapézio fibra superior. O que eu quero fazer é fibra inferior, tá? Então olha o ombro, está lá em cima, né, normalmente, né? E aí a hora que eu jogo, ele se assenta. O ombro se assenta, fica numa posição melhor para eu poder realizar o movimento. Tá bom? Aí isso, todos os movimentos. Exercício e do dia a dia é interessante. Articulação glenomeral. É uma articulação sinovial esferoide. Tem cápsula articular, tem ligamento, bolsa ou as bursas, né? E tem a fossa glenoide e mais a cabeça do húmero. Se você olhar nessa imagem agora aqui, por exemplo, você vai notar que a fossa aqui da glenoide, ela é bem rasa, né? Então, graças ao acrômio e ao processo coracoide, aos ligamentos, e o que está faltando aqui? O lábio, né, da glenoide. Ela ajuda a melhorar a coaptação. Então, por isso que eu tenho um grande movimento dessa região, com um pouquinho de estabilização, graças à complexa estrutura que é o ombro. E por isso que é fácil lesionar o ombro, difícil de tratar, de tão complexo que ele é. Então tem o lábio da glenoide, e por dentro tem a fossa glenoide, para melhorar a coaptação, né? O lábio serve para melhorar a coaptação, né? Melhorar o encaixe. Tem a cápsula de ligamento, tem esse ligamento coracomeral, que ele é bastante importante também, e os glenomerais. A cápsula da glenomeral, então quando o braço está em repouso, ao lado do corpo, a cápsula ela fica retesada superiormente, fica mais presa em cima aqui, e frouxa inferiormente. Tá? Então quem ajuda a segurar o ombro é a cápsula. E olha que interessante. Não sei se vocês já viram um paciente com AVC. Paciente com AVC é muito comum eles terem a gente chama de ombro subluxado. Deixa eu abrir para mim de novo. Então o ombro do paciente, quando ele tem um AVC, fica muito fraco, também o AVC fica muito fraco. O ombro começa a luxar, ele começa a descer. E você vê que o lado afetado fica lá para baixo.
tá? E às vezes você vai notar que tem um processo coracoide aqui, né? O acrômio. E aí, logo, se você ir palpando em você, você vai notar assim, é bem durinho, tem a parte óssea e de repente você tem um degrau. E logo abaixo aqui tem a cabeça do húmero. Bem nesse degrau, como eu tenho a cabeça do húmero e ele fica um pouco mais saliente para fora, então quando a pessoa fica muito enfraquecida, dá para você enxergar esse degrau. E a gente chama sinal da dragona. A dragona é igual no exército que tem aqueles dispositivos que eles colocam assim, o capitão, o comandante, sei lá, cada um tem um nome, né? Então aquilo lá chama dragona. Então ele fica mais ressaltado essa região do acrômio, então quer dizer que o ombro tem uma subluxação. E pelo próprio peso da gravidade, o ombro é puxado para baixo, o braço, e vai alongando a cápsula, e quanto mais a pessoa fica com o braço pendurado ao corpo, né, vai tracionando mais e vai alongando, que é uma propriedade viscoelástica do tecido, lembra? Ele vai se adaptando a uma tensão sempre igual, que é o peso do braço, não tem alteração, e aí com isso ele vai cedendo, e isso vai trazendo problema ao longo do tempo para essa pessoa. E aí o simples fato de você, por exemplo, colocar uma bandagem, fortalecer através de eletroestimulação, por exemplo, vocês vão aprender mais para frente isso, quem já sabe, né, sabe o que eu estou falando, vai ajudar bastante na movimentação desse tipo de paciente. Eu estou falando com AVC, mas os pacientes também que não têm AVC, mas têm esse problema no ombro, simplesmente de eu começar a pensar em encaixar o ombro dessa pessoa normalmente, ajuda muito, tá? No sentido que pode resolver a dor do paciente com uma sessão. Então a cápsula ligamento, então eu tenho o processo coracoide, tem a cápsula e tem o ligamento coracomeral. Ele é ligado mesmo à cápsula, quase que não tem diferença, né? Bom, então ele ajuda a segurar o braço pelo próprio peso da gravidade do braço. E o braço de força do ligamento coracomeral é 2 vezes maior do que o braço de resistência da gravidade, tá? Porque ele fica aqui, ó, mais distante. Então eu tenho um braço de resistência menor da gravidade aqui no caso e maior então do coracomeral. Ele é 2 vezes maior. Então ele ajuda bastante a segurar. Só como eu falei, se depender só do peso do braço ao longo do tempo, ele vai se alongando e isso pode ir trazendo um alongamento dele e o braço vai ficando subluxado. Ou luxado de fato, né? A luxação é desarticulação. A subluxação é quando ele fica desalinhado. Ele não fica totalmente, ele não sai fora da articulação ainda. E aqui dá para enxergar, né? Então, a musculatura, deltoide, supra, as bursas, a cápsula, tá? Então a gente vai estudar isso um pouquinho mais profundo agora. A bursa ou bolsa. Então a bursa ela serve para quê mesmo? Diminuir o atrito e o impacto, beleza? Então aqui nessa região tem o deltoide, tem o acrômio, tem uma bursa aqui. E essa bursa ela fica mais aparente quando você faz o que com o seu braço, por exemplo. Se você jogar teu braço mais para trás, fazendo a extensão, né? Cuidar de lado para você enxergar. Fazendo esse movimento aqui. E palpar bem na cabeça do húmero na frente, a bursa fica mais saliente. Então às vezes a pessoa fala que tem bursite, mas normalmente eu tenho que fazer esse movimento e palpar aqui para saber se a pessoa tem dor ou não. Tá? Então é importante pensar nesse sentido também de palpação, palpar no local certo. Não é só porque tem dor no ombro que tem bursite. E não é só porque tem bursite que a dor que tem no ombro é por conta da bursa. A gente tem que fazer uma avaliação clínica. E aí então eu tenho essa bursa, que ela pode ter um problema de inflamação por alguns motivos, inclusive biomecânico, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Os movimentos que eu tenho então, flexão de 180 graus, extensão de 45 a 50, no plano frontal abdução de 180 e adução de 30 a 45, né? Então tem a flexão horizontal e a extensão horizontal. O plano transversal, flexão horizontal 140 graus, extensão de 130 a 140 graus. E a combinação dos movimentos dos 3 planos eu tenho a circundução. Aí, paradoxo de Codman. Olha que maluquice isso. Vou pedir para você fazer agora, tá? Vai me escutando aí. Bom, ou fica em pé ou fica sentado, mas você vai ter que abrir o braço, o movimento de abdução. E depois, sabe o movimento de flexão aqui? Então, na hora que você faz a flexão, quando você volta é a extensão, beleza? Então, o que eu quero que você faça? Coloca o braço do lado do corpo com a mão voltada para a sua coxa
e o polegar voltado para frente, tá? Então a mão na coxa e o polegar lá para frente. Pode fazer sentado se der para fazer a abdução aqui. Aí o que você vai fazer, simplesmente? Você vai fazer do jeito que está a tua mão, tá? Vai deixar ela do mesmo jeito. Vai fazer a abdução e vai fazer a extensão, vai voltar a mão para o lugar que ela estava. Quando você voltar para a posição, você vai notar que a palma da mão está voltada para fora agora. Porque o movimento final, normalmente, de abdução ou de flexão, o movimento final a gente fica igual com a mão. Mas aqui dentro do paradoxo de Koidman, que é interessante, isso aqui é interessante assim, para vocês entenderem o funcionamento da articulação, mas porque cai em concurso de vez em quando também esse paradoxo. Tá? Então, de novo, ó, mão na coxa, palma da mão na coxa, dedão voltado lá para frente. Você vai fazer a abdução e depois vai fazer a extensão, vai voltar para a posição normal, pela frente. Então a tua mão vai chegar, ela vai estar voltada lá para fora agora e o teu polegar vai estar lá para trás, né? Então, por que isso acontece? Então esse é o paradoxo de Koidman. Fala assim que a nossa articulação ela tem 3 eixos, né? 3 graus de liberdade. Mas só que a gente usou só 2 agora para fazer o movimento, que é o de abdução e o de flexão. A rotação ela acontece de maneira automática quando eu faço esse movimento. Se eu fizesse livre, né, então sem ficar fixando a mão, eu faço a rotação normalmente e volto para a mesma posição. Né, se você fizer sem pensar muito. Então está aqui, simplesmente vai fazer a abdução e vai voltar a mão. Mas quando eu tenho que manter o meu braço sem fazer os outros movimentos, faço um eixo de movimento, depois o outro eixo de movimento, eu acabo fazendo essa rotação. E se você fizer o contrário, também vai acontecer a mesma coisa. Colocar a mão na coxa, subir fazendo a flexão e depois voltar aqui fazendo a adução. Então esse é o paradoxo de Koidman. É um negócio meio esquisito, mas é dessa maneira que acontece. Então, de novo, a articulação, como ela possui 3 eixos e a gente só usa 2, ela acaba forçando uma rotação de 180 graus automaticamente, sem que a gente perceba que isso aconteça. E por isso que eles chamam paradoxo. Porque normalmente a gente faz o movimento de flexão, de abdução, acaba sendo o mesmo movimento inicial e final. Mas quando eu obedeço essas regras, acontece essa rotação e por isso que minha mão acaba sendo invertida. Tá? E os movimentos que eu tenho que fazer, que eu penso também quando eu tenho lesão, é o movimento do ligamento da coracomeral. Né? Então tá vendo? Ó, dependendo do movimento que eu realizo, de flexão e extensão, eu acabo colocando uma extensão nele. E aí se eu coloco uma extensão, se tiver alguma lesão desse ligamento, pode ser que eu tenha dor. Né? E quando eu tenho o braço neutro, ele não fica com tensão. De adução e abdução acontece a mesma coisa do glenomeral, da parte anterior. Tá? Quando eu faço a rotação interna e externa também, eu coloco uma extensão ou não em cada ligamento desse. Então, rotação externa ou lateral, eu vou colocar uma tensão maior no ligamento aqui da parte anterior e tiro a tensão da parte anterior quando eu faço a rotação interna. Então, aí tem que pensar assim, né, na avaliação. Será que dói quando eu faço esse movimento? Porque se dói, eu estou levando em consideração cápsula e ligamento da parte anterior. E se tiver dor, talvez pode ser uma lesão dessa região. E aí na abdução? Na abdução, quando eu faço a abdução no meu braço, faz a abdução. Então, quando eu faço a abdução, lembra da regra principalmente que eu falei do joelho? Então, o que tem que acontecer? Vou abrir minha imagem aqui. Então, tem aqui, ó, a glenoide e o húmero. Para fazer a abdução, faço esse movimento aqui, beleza? Só que eu tenho que fazer o movimento de rotação associado ao deslizamento. Porque se eu fizer só rotação, ele impacta. Vai ficar batendo aqui, ó. Então tem que fazer a rotação associada ao deslizamento, para sempre ficar coaptado no mesmo lugar. Porque se ele chocar em cima, ele comprime quem? Ou a bursa ou o supraespinal. E aí se ele comprimir, ele pode causar uma lesão ou inflamação daquela região. Tá? Então tem que ter a rotação com o deslizamento. Como está aqui, ó. Então só a rotação vai ter um impacto. E se eu tenho rotação com deslizamento, eu consigo manter a integridade sem ter esse impacto. Tá? Então roda e desliza aqui. E aí começa um pouco da complexidade do ombro. Para quem já achou que ainda não estava muito complexo. Bom, o que você tem que lembrar sempre?
lembre sempre se lembrar que o movimento que eu faço no ombro é um movimento de associação da glenohumeral com a escápula torácica, tá? A minha glenohumeral, ela tem, porque assim, quando eu faço movimento de abdução, ao todo eu tenho 180 graus de movimento, beleza? Então assim, o que você tem que lembrar? Quando eu faço esse movimento, eu tenho movimento da glenohumeral associado à escápula torácica. Quanto que um contribui e quanto que o outro contribui? O movimento da glenohumeral é de 120 graus e o da escápula torácica é de 60 graus. Bruto, sim. Então, só a glenohumeral e só a escápula torácica, então vamos supor que a escápula torácica está presa da pessoa, ela não tem movimento de escápula torácica, está fixada na costela, de algum jeito. Então, se a pessoa não tem movimento da escápula torácica, quantos graus de movimento a pessoa vai ter de abdução do ombro? Ela vai ter só 120 graus. Então, ela não vai conseguir fazer os 180, porque a escápula não vai rodar para fora. E vamos pensar no contrário agora. Então, agora a glenohumeral está presa e a escápula torácica está solta. Quantos graus de movimento a pessoa vai conseguir fazer aqui? Então, se a glenohumeral está presa, tá? Então, vamos supor que prendeu aqui de algum jeito. O movimento que eu vou conseguir fazer de ombro é só de 60 graus. Não vai chegar a 90 nunca, porque ela está presa, vai ficar com menos. Tá? Então, chega ali e bloqueia. Por quê? A glenohumeral está com algum tipo de problema. Mas, repetindo, normalmente, um pouco movimento de escápula torácica acaba trazendo complicações, né, dor, lesão da glenohumeral. Beleza, então isso é um ponto. Então, lembra sempre desse slide aqui, nessa parte, ó, glenohumeral e escápula torácica. Então, a glenohumeral, a cada 2 graus de movimento que eu tenho 1 grau da escápula torácica. Tá? Então, 120 graus e o outro tem 60. Então, um é o dobro do outro. Então, o ritmo escapulohumeral, que você tem que lembrar disso sempre. Tá? Então, quando eu começo a fazer movimento de abdução do meu ombro, no início do movimento, os 45 graus de flexão a 60 graus de flexão, ou 30 graus inicial de abdução, então abdução mais ou menos 30 graus, e de flexão mais ou menos 45 graus a 60. É só glenohumeral, tá? Eu não tenho movimento de escápula torácica. Depois desse tanto, então assim, de abdução dá 30, né? Então a partir do 31 graus para frente, eu começo a ter uma relação de 2 para 1. Então, 2 de glenohumeral para 1 de escápula torácica. Então, a escápula torácica sempre vai se movimentar menos do que a glenohumeral. E depois a relação diminui para o final do movimento de 1 para 1. Então, a cada 1 grau, eu consigo ter 1 grau do outro. Tá? Mas é muito importante, normalmente cair em prova, concurso, que vão perguntar qual que é o ritmo escapulohumeral? É 2 para 1. Por quê? Porque a glenohumeral tem 120 graus de movimento e a escápula torácica tem 60 graus. Algumas pessoas perguntam mais do início, né? No início quem se movimenta mais? No início do movimento quem se movimenta apenas é a glenohumeral. Tá? Então, de 45 a 60 graus de flexão é só glenohumeral e de 30 graus de abdução é só glenohumeral. Aí depois disso, desse movimento ocorrer da glenohumeral, que começa a ter movimento de escápula torácica, mas sendo 2 para 1. 2 de glenohumeral para 1 para escápula torácica. E depois, conforme eu faço mais movimento, a relação diminui de 1 para 1. Tá bom? E quem que ajuda na coaptação e estabilização? Coaptação é no encaixe. Então, aquele tal do manguito rotador. Tá? Então, o manguito rotador, se olhar no ombro, né, que é essa esfera aqui, essa bola, então, o que vai segurar o meu manguito, o meu ombro na glenoide, é o manguito rotador. Então, o supra, o subescapular, o infra, o redondo menor e também o tendão do bíceps cabeça longa também vai ajudar. Lembrando que como o tendão do bíceps cabeça longa passa nessa região, é muito comum que aconteça o quê? A pessoa que tem lesão de bíceps ter dor no ombro. Por que que dói o ombro? Porque o tendão cabeça longa do bíceps passa ali no ombro. Tá? Então, junto com a cápsula, essa parte aqui então no manguito rotador é muito importante. E ele é importante principalmente durante o movimento.
Porque olha o que acontece. Conforme eu começo a fazer a abdução, tá vendo que é o supraespinal fazendo a abdução no meu braço. Tá vendo que a cavidade da glenoide é bem pequena, não é muito grande. Então a resultante vem para cá e mais a força da gravidade. Então se eu começo a puxar meu braço para cima, fazendo a abdução, eu tenho o peso no meu braço que vai jogar meu braço lá para baixo. E a resultante vem aqui na parte intermediária. Se eu não tivesse a ação aqui, ó, do infra, subescapular, redondo menor, tal, dessa musculatura, o que essa musculatura vai fazer? Ela vai pegar e vai abraçar a cabeça do úmero e puxar para dentro da glenoide. Se ela estiver fraca, ela cai, ela luxa, tá? Então o manguito rotador, ela deprime e estabiliza a cabeça do úmero para a ação do deltoide até 90 graus. Aí depois de 90 graus aqui, o que a escápula faz? Ela faz esse movimento, ó. Então ela encaixa melhor a cabeça do úmero. Então a cabeça do úmero vai ficar em cima da escápula torácica, de uma maneira um pouco melhor, mais acomodada para a realização do movimento, né, de overhead, aquele movimento para cima do braço, para conseguir segurar o peso que eu vou segurar aqui na minha mão. Tá? Então o manguito rotador ele é excelente e primordial para a estabilização do meu ombro. Tá? Eu tenho que fazer atividades para a estabilização do manguito rotador. Tá? Então a tal da borrachinha, movimentos assim, não com tanta intensidade, eles são primordiais na ajuda da estabilização, tanto da parte estática como dinâmica, da abdução e da flexão do ombro. Então, essa estabilização dinâmica, então ela acontece, o manguito rotador, ele puxa a cabeça do úmero para dentro aqui, e o deltoide faz o movimento. Então ele deprime a cabeça do úmero para dentro da glenoide, para a ação do deltoide ser um pouco melhor. Então são músculos que auxiliam no movimento. E aqui, ó, vocês vão ver a complexidade que acontece. Ó. Então, essas resultantes aqui e tal. Então, conforme eu faço a ação com o meu deltoide, que é esse vermelho bem grandão aqui, eu tenho uma resultante que empurra a cabeça do úmero para dentro da glenoide, e conforme a escápula ela começa a fazer a rotação, ela vai se acomodando um pouco melhor para suportar a cabeça do úmero aqui nessa região e ficar mais estável. No manguito rotador tem o subescapular que faz a rotação interna, o supraespinal a abdução, e o infra e o redondo menor que ajudam na rotação externa. Então essa musculatura aqui, ó, que é primordial para estabilização, além dos movimentos, né, ela é primordial para a estabilização do ombro, para a realização de movimento de abdução e flexão do braço, do ombro. E a rotação escapulotorácica, né? Então, olha aqui, ó, a importância. Tem trapézio inferior, trapézio superior, o serrátil. Então, existe vários músculos que se movimentam ao mesmo tempo, né, para trazer o movimento da escápula. Não é só um. Então, quando eu falei aquela hora do trapézio inferior ele é importante, mas não é só ele. Mas o que acontece normalmente é que a gente só ativa trapézio superior sem ativar trapézio inferior. Então, quando eu falo assim, ativa trapézio inferior, é porque os outros já estão ativados. Só que como ele fica menos ativo, então eu tenho que fazer alguma coisa para ele começar a ativar essa musculatura. E esse é o processo de reabilitação. É entender o que está funcionando de maneira deficiente e começar a colocar mais movimento naquela região. Então, se eu melhorar a cinesia escapular, eu melhoro a dor no ombro. Porque a dor no ombro pode ser causada pelo movimento inadequado do ombro, e o oposto também é verdadeiro, né? Então a dor no ombro vai causar uma falta de movimentação adequada. E olha como que é bonito, né? A quantidade de músculos que a gente tem, cada um vai ajudar a fazer um movimento na escápula e do meu braço para ajudar na estabilização e do movimento. Ó. Então trapézio, romboide, elevador da escápula, trapézio superior, o manguito rotador, o serrátil, então, o deltoide, né? Então cada musculatura vai ajudar de uma maneira nesse movimento. Aí entra algumas variações anatômicas do corpo que pode causar lesão. Então, por exemplo, o acrômio. O acrômio, ele tem algumas variações. Então tem tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 ele é mais plano, o tipo 2 ele é um pouco mais curvado e o tipo 3 ele é o ganchoso. Como eu tenho uma variação anatômica do acrômio, às vezes esse acrômio ganchoso também forma uma pontinha aqui. Essa pontinha ela pode ser responsável por fazer o quê? Bater em cima da bursa ou do supraespinal.
e isso causa lesão. Então, ou seja, as pessoas que fazem movimento muito acima da cabeça, trabalhador, por exemplo, né, não necessariamente treinamento, tem uma tendência a se prejudicar quando tem um acrômio ganchoso. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de movimento. Aí tem que observar se está fazendo o movimento certo, se causa sempre lesão, e normalmente com radiografia, se tem já lesão, vai mostrar se o acrômio é ganchoso ou não. E aí olha o que acontece, eu tenho um acrômio, né? Então a clavícula, tem o tendão do bíceps, o subescapular, o supraescapular. E aí, conforme eu faço o movimento, se o acrômio já for ganchoso, tem um pinçamento aqui do supra. E se também não tiver um movimento adequado, porque não tem aquele rolamento, às vezes, como eu falei anteriormente. Tem que ter o deslizamento da cabeça do húmero, não só o rolamento. Então, o rolamento mais o deslizamento para inferior. E tudo isso é auxiliado, então, pelo manguito rotador. Então, quando tem tudo isso, aí beleza. Mas quando tem também associado ao acrômio ganchoso, pode ser que comece a aumentar essa região assim, de pinçamento, que vai causar uma inflamação maior dessa região, com risco de lesão e até ruptura do tendão ali, no caso. Então, ó, aqui de novo, tem a bursa. Aqui não está mostrando a musculatura, mas só para vocês entenderem que também aqui passaria o supra, que aí o acrômio pode ser que vai pinçar nessa região. E aqui vai uma coisa muito interessante. Tá vendo aqui, ó, que é o tubérculo maior. E o tubérculo maior, ele fica mais na parte lateral do nosso ombro. Então toda vez que eu faço a abdução com a palma da mão voltada para o meu corpo, eu tenho uma tendência a bloquear mais por conta do tubérculo. Tanto que faz isso, né? Palma da mão aqui no corpo, a hora que você faz a abdução, ele trava um pouquinho. Então, de maneira natural, como que a gente acaba fazendo? Conforme eu começo a fazer a abdução, eu rodo meu braço com a palma voltada para mim, né? O dedão, o polegar, vai ficar voltado para cima. Quando você faz com o polegar voltado para cima, esse movimento aqui de abdução ele é um pouco mais fácil do que quando eu estou com o polegar voltado para baixo, por exemplo. Aqui, ó, bloqueio, tá? E quando eu estou com o polegar voltado para cima, para fazer esse movimento, ele fica um pouco mais fácil. Uma das explicações é pelo tubérculo maior, porque o tubérculo maior ele pinça com o acrômio. Então, quando eu faço com a mão voltada para baixo, ou aqui, né, voltada para baixo aqui na imagem, ou com o polegar voltado para baixo, né, essa movimento aqui de abdução, ele pinça mais essa região e isso acaba bloqueando mais o movimento e podendo causar mais lesão. Então, o que eu posso fazer? Falar assim, qual que você passa a recomendação de exercício para alguém que pode ter problema no ombro, de pinçamento, de bursite ou alguma coisa. Toda vez que for fazer elevação do braço para trás, né, então a abdução, fazer com o polegar para cima, tá? Mesmo em exercício de academia também, tem que tomar cuidado nesse sentido. Senão o que pode acontecer? A síndrome do impacto no ombro. Então ocorre uma diminuição desse espaço. A síndrome do impacto ela pode ser causada pelo impacto direto na região, por um enfraquecimento e falta de movimento e dor na região, porque você vai acabar fazendo menos movimento, a musculatura vai ficando mais enfraquecida, ocorre uma formação, a cápsula, ela acaba ficando mais retesada, ela encurta, ela prende mais o ombro e diminui a quantidade de movimento. Então, aí toda vez que você vai fazer um movimento, ela pinça mais fácil. Então, é uma síndrome do impacto, tá? É péssimo isso, é difícil de tratar muitas vezes quando chega nesse caso. É mais comum em mulher mais velha, mais velha quero dizer acima de 30, 40 anos, 35 anos, 40 anos, e quanto mais velho, maior a propensão, tá? Então, fortalecimento é adequado, por mais que tenha dor, mas tomando cuidado com o tipo de fortalecimento, porque senão pode causar mais lesão ainda. Então tem que tomar cuidado. A bursite é a inflamação da bursa, né? O final it quer dizer que tem uma inflamação, e o bursite que é da bursa. Então, bursa ou bolsa sinovial. Então tem uma inflamação, se tem uma inflamação fica mais quente, ela fica mais edemaciada, ela prende mais na região, aí quando você vai fazer movimento, conforme ela pinça aqui nessa região, vai causar mais dor ainda. Pode ter uma tendinite, a tendinite então it é a inflamação do tendão, normalmente aqui é do supra, tá? Pode ser da cabeça longa do bíceps também, ou até do manguito, e aí tem que tomar cuidado com isso. Vocês vão entender no próximo slide. Então assim, pode ser que tenha uma inflamação, e aí lembra na aula de tendão? O tendão quando ele está inflamado ele fica mais frágil
e se a gente fica forçando mais ele, o risco de lesão mais grave e rompimento é maior. E é isso que pode acontecer. Uma lesão do manguito por uma inflamação maltratada, ou até mesmo por esforço repetitivo, ou por um acidente, ou por uma força excessiva que a pessoa às vezes não está preparada, né? Então, são diversos mecanismos de lesão. E aí, quando tem uma lesão do manguito mesmo assim de rompimento, é muito comum ser cirúrgico o tratamento, porque dependendo do grau, a fibra não vai se recuperar sozinha. Aí tem que fazer uma ligação, tem que fazer uma cirurgia para manter a musculatura no local correto e adequado, e depois aí fazer a reabilitação. Beleza? Bom, a gente termina o ombro agora e a gente vai, próxima aula, falar um pouco de cotovelo. Até mais, galerinha!